Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje o nosso vídeo extra de quinta-feira nós vamos falar aqui deste filmezinho aqui recente que estreou no Netflix chamado Rebel Moon, ou Lua Rebelde, né? Você está chamando só de Rebel Moon, não sei porquê. Mas eu queria comentar algumas coisas a respeito da própria indústria cinematográfica, né? Que tem a ver com a indústria cultural, a crise que está passando, que está acontecendo, e um exemplo dentro dessa crise, como o filme está sendo recepcionado de maneira exageradamente negativa, por um lado, mas por outro que demonstra bem o processo que nós estamos vivendo hoje de, sei lá, reestruturação da indústria do entretenimento. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e dá uma olhada aí no spot do Apoia-se para ver se você quer apoiar o canal. Veja lá. Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os Relatos Secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal, e aí você tem direito a um exemplar. Então vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, esse aí é o spot do Apoia-se. Então vamos agora ao nosso tema. Eu vou chegar um pouquinho para cá, ficar passando o trailer aqui para vocês. Bom, esse filme, né, ele foi muito comentado nos últimos meses porque foi o filme, né, filme dividido em duas partes, eu acho, não sei, ou talvez mais, não sei. Pela mentalidade seriada do mundo de hoje, né, tudo tem que ser uma franquia que se desenvolve em várias partes para poder gerar receita para os produtores, né, para as grandes corporações de entretenimento. Então esse filme ele fica muito notório por ser o filme mais caro já produzido pelo Netflix, né? O Netflix é um streaming de reprodução e produção e reprodução de filmes, séries, né, de conteúdos audiovisuais. E o interessante é que, assim, por mais que tenha criado muita expectativa em cima do valor, do custo do filme, e porque é um diretor também famoso, né, que assumiu a direção do filme, uma criação dele, né, pelo que eu vi dos créditos do filme, foi o Zack Snyder, o mesmo produtor do início, pelo menos, do universo da DC, lá da Warner. Ele foi, os primeiros filmes foi com ele lá, o Homem de Aço, Liga da Justiça, Batman vs Super-Homem e tal. E aí tem um filme de zumbi também que ele ficou famoso, tem o 300, então foi criada muita expectativa em cima do filme, talvez por ele, por causa dos gastos e tal, mas assim, aparentemente não atendeu a expectativa. Eu não sei como é que funciona esse esquema ainda, até hoje não entendi como é que funciona essa coisa do Netflix, como é que eles ganham em cima dessas produções tão mirabolantes que eles vão tendo ao longo dos anos, já que o filme não entra no cinema, né? Ele entra no circuito de cinema durante o tempo mínimo necessário nos Estados Unidos para poder concorrer ao Oscar, tal, se for o caso, né, como já aconteceu, mas prioritariamente o filme vai direto para o streaming, né? E aí como é que funciona isso aí, né? Para atrair novos assinantes, né? Para gerar receita através de licenciamento de marcas, né? Por exemplo, outro dia eu estava lá numa farmácia e vi um preservativo que usava a marca da série do Netflix Sex Education. Então isso aí gera receita para eles de algum jeito, mas assim, eu não sei se é suficiente para o nível de gasto que eles têm. E aí, bom, diante da baixa expectativa, das críticas todas, né, eu assisti o filme e vou trazer aqui alguns comentários e falar sobre esse processo de crise que está nessa indústria. O que, para quem gosta, né, dos filmes, da indústria do entretenimento, é problemático que a gente fica com medo de parar de existir coisas novas. Se bem que o termo coisa nova nesse mercado é muito
muito assim, muito pouco acurado, né? Porque na verdade são sempre as mesmas coisas. A gente já viu isso aqui no canal quando a gente falou sobre mitologia, né? Tratando do livro do Joseph Campbell, a gente viu que as histórias são sempre as mesmas, né? São sempre as mesmas histórias que refletem algo da cultura humana, né? Então todas as culturas têm essas narrativas, essas histórias que na nossa cultura de mercado, né? Nossa cultura de capitalismo, de indústria do entretenimento se refere aos filmes, aos jogos, às séries, etc. Mas as histórias são sempre as mesmas. Você tem um caminho que é seguido para contar essas histórias, e o Rebel Moon ele segue esse padrão, certo? Ele não foge desse padrão, ele não é nada de extraordinário nisso, né? Ele inova em algumas coisas, né? Tenta inovar pelo menos em algumas coisas. Você tem um herói central que é uma mulher, mas na verdade é uma equipe, né? Um grupo, que também não é nenhuma novidade, já está sendo muito usado isso. Mas é interessante assim o fato da heroína ela ter sido parte dos vilões, o que também não é novidade, né? Mas os elementos assim são bem construídos, apesar de frouxos, mas são bem construídos. Talvez assim uma base melhor da história fosse o caso, ou não, ou talvez não fosse tanta expectativa em relação ao valor, né? Gastou tanto fazer o filme, se esperar fosse melhor, alguma coisa assim, mas é muito difícil. Quando você vai assistir um filme, seja ele qual for, a expectativa não pode ser alta, porque não tem como a indústria surpreender muito o espectador. Pode surpreender no nível talvez mais subjetivo, certo? Se você tem um cineasta que consegue produzir alguma coisa que seja pequena, modesta e mais pessoal, aí talvez consiga surpreender o público. Mas esses grandes filmes, né, dessas grandes produções, vai ser muito difícil, porque há um formato, né, um modelo que se segue. No caso desse filme, o modelo é um clichê que a gente já tratou aqui no canal, que é o clichê do Akira Kurosawa, né, o clichê dos 7 samurais. Então a história, né, nesse primeiro episódio, nesse primeiro filme, é basicamente uma vila de fazendeiros que é ameaçada por um mega império lá, um reino lá, o mundo mãe, que precisa de recursos, né, de comida e tal, e aí ameaça esse povo ameaça eles, né, de maneira violenta, para que eles cedam os seus recursos, né, sua produção, sua colheita. E aí as pessoas, com medo, né, disso aí, acabam apelando para fazer uma espécie de recrutamento de guerreiros, de soldados, de mercenários, o que seja. E aí vai a heroína, que na verdade ela estava meio que escondida, né, estava intocada lá nesse grupo de agricultores, num planetinha lá, numa lua lá qualquer. E aí ela vai procurar esses guerreiros, ela conhece muito bem o meio, porque ela também é guerreira, tal, aquela coisa bem do herói mesmo, que tá na dele, e aí ele é chamado para aventura, como diz o Joseph Campbell. E aí ela vai, e aí tem todo o processo de recrutamento, que é muito parecido com todas as versões, né, que eu já apresentei num vídeo, né, dos 7 samurais. Tem a versão no espaço, tem a versão do faroeste, tem a versão do Mandalorian, tem a versão em desenho animado do Vida de Inseto. Então todas são basicamente a mesma coisa, né? Você tem lá os supostos guerreiros, heróis, mercenários, o que seja, que são recrutados. Todos têm uma historinha, né? Tem uma coisa, um problema com cada um deles, que inclusive nesse filme não é muito bem explorado, talvez nos próximos, quem sabe. E aí ele tem esse recrutamento e tem um embate, né, que é adiantado, inclusive, o embate com o sub-vilão, né, o vilão intermediário seria tipo o Darth Vader em Star Wars, que é um vilão pela metade, né? Na verdade não é um vilão, o vilão mesmo é o Imperador. Então o que representa
esse papel nesse filme. Eles adiantam a luta com ele, né, a batalha com ele. Em vez de ser mais pro fim do filme, é mais no meio, porque tem uma traição lá e tal. E aí você tem uma resolução relativamente rápida e um penduricário, né, um cliffhanger, aquela coisa que é uma expectativa para o próximo, certo? Que é colocado já que já sabia que teriam mais partes. Eu não sei quantas partes foram feitas. A próxima ainda vai estrear daqui a alguns meses. Mas assim, voltando para a questão da crise, né? Então, a indústria do entretenimento, no momento, né, a indústria americana de entretenimento, que afeta, de certo modo, a indústria de entretenimento no mundo, porque é a referência, apesar de que cada vez mais está se descentralizando a produção, justamente porque lá estão com esses problemas em relação à relação entre o processo criativo e o processo de produção mesmo. Eles precisam, para continuar criar produtos que sejam viáveis e que criem grandes franquias, né, que levem a um faturamento alto de alguma maneira, seja por bilheteria, seja por licenciamento, seja por o que for. E aí ao conseguir, né, fazer com que essa produtividade seja mantida através desses mega produtos, né, eles possibilitam que coisas menores sejam produzidas. Mas a questão é que esse mercado, digamos assim, essa quantidade de produtos tão grande acaba minando a possibilidade de uma coexistência razoável entre os donos dos meios de produção, de certo modo, para usar uma linguagem marxista, né, que seriam as grandes produtoras, as grandes corporações, e os trabalhadores, que são as pessoas que fazem o processo criativo, né, da indústria do entretenimento. Então, assim, um sinal dessa questão toda é justamente as greves que aconteceram durante o ano de 2023, tanto dos escritores, né, dos roteiristas dos Estados Unidos, em Hollywood, e dos atores e dublês, certo? Então, o pessoal que cria, digamos assim, os conteúdos e as pessoas que, através de suas performances, tornam esses conteúdos, transformam esses conteúdos em produtos, né? Então, a paralisação do trabalho dessas pessoas demonstra bem que há um processo aí de limite de para onde essa indústria pode ir ou deve ir. Assim, a criatividade humana e a necessidade que as pessoas têm de se expressar através de narrativas, isso vai sempre existir. É um traço humano que os especialistas, que inclusive o Joseph Campbell, Câmara Cascudo também aqui no Brasil, o Jorge Lucas, né, como uma referência dentro da própria indústria, fala, né? Então o ser humano, ele conta histórias, ele gosta de contar histórias, nem que seja através de rodas ao redor, né, de uma fogueira, e as pessoas contam histórias. Então isso aí é um traço da nossa existência social e cultural. Mas a maneira como essa indústria se desenvolveu e se tornou o que é hoje, né, com a quantidade de conteúdos disponíveis e se acumulando cada vez mais, e as pessoas, por alguma razão ou por outra, ansiando cada vez mais por novos conteúdos, faz com que a gente pense no limite do possível, do que pode ser feito, certo? Então, uma produção como essa, você tem um filme já pensado em forma seriada, né, para se tornar um tipo de franquia, alguma coisa assim, cuja o investimento e a expectativa tão grandes a ponto de as falhas que são inerentes ao próprio produto causarem uma grande decepção. Quem sabe no futuro, eventualmente, até a falência da própria empresa. Quem sabe a Netflix seja comprada pela Disney, ou pela Warner, ou pela, sei lá, pela Coca-Cola. Então eu vejo um pouco de incompatibilidade entre o modelo de negócio dessa indústria de entretenimento, pensada de maneira
apenas capitalista e como esse desenvolvimento pode se desenrolar nos próximos anos, certo? Então há que se pensar aí sobre isso. Então eu depois desse negócio da greve, estudando, vendo um pouco sobre esse negócio da greve, eu passei a valorizar muito o que eles fazem, não só por gostar, mas porque também eu vejo que a grande maioria das pessoas que trabalham, não estou falando das grandes estrelas que têm seus cachês milionários, falando das pessoas comuns, né? Atores, né? Os dublês, as pessoas que fazem o dia a dia dessas produções, aquele monte de gente que aparece nos créditos, né? No final dos filmes, das séries, essas pessoas todas são trabalhadores e assim, quando a gente não dá atenção a isso e acha que é uma coisa que, né, que é qualquer coisa, a gente não vê que como espectador e consumidor está contribuindo para que a própria maneira como a indústria funciona deixe de existir, talvez para uma coisa melhor no futuro, não sei, mas com certeza não seria pela perda do público. O público vai continuar querendo ter acesso a narrativas, a histórias, né? E vai sempre ter expectativa, que é da nossa natureza consumista, de querer novidades e coisas diferentes e tal, sem perceber ou ignorando o fato de que são sempre as mesmas coisas, são sempre as mesmas histórias. Talvez daí um pouco também de como outras formas de entretenimento, como os games ou os reality shows, demonstram um pouco a nossa não vou dizer de falha, né, mas a deficiência dessa indústria de entretenimento, de conteúdos narrativos, de ficção e tal, ou mesmo baseado em fatos reais, que precisam da adaptação, de atender a expectativa das pessoas, né, dos consumidores em relação a o que seria novidade, já que produtos como esse, né, produtos como esse aqui, eles não, como esse aqui, apontei para o lado errado. Produtos como esse aqui, eles não vão conseguir atender as expectativas, né? Eles, ainda mais hoje com o mundo da internet, né? Você tem toda uma antecipação em cima daquilo ali, e aí as pessoas já parece que desejam que fracasse, sei lá, de repente pode ser até uma coisa positiva, né? É um fracasso que se torna notório, tão notório que faz com que as pessoas consumam, quem sabe? Pode ser uma tática de marketing reverso. Vamos falar mal do filme para que o filme, as pessoas queiram ver o filme. Mas há que, né, fazer nós, né, aqui pensarmos sobre isso aqui. Você pode colocar aí nos comentários se quiser, se você assistiu, se você deseja assistir, o que é que você ouviu falar. Mas pense bem, né, pense bem pela quantidade de coisas que tem disponível em todas as plataformas de streaming, aqui no YouTube, né? É tanta coisa, né? Será que tem como esse modelo de consumo de conteúdo persistir dessa maneira, com esse anseio sempre constante de coisas novas e extraordinárias? E eu acredito que não. Acredito que nós, como consumidores e quem produz também, né, imagino, tem que se contentar muito com o fato de que a gente tenha assim, menos coisas novas e mais coisas que a gente possa consumir mais vezes. Seria talvez mais interessante do que essa coisa, se bem que dentro do sistema capitalista, né, a relação capital-trabalho, vai precisar sempre ter produções novas para fazer com que as pessoas, os trabalhadores, tenham o que fazer, né. Um exemplo foi durante a pandemia, que com as produções todas paradas, os trabalhadores comuns dessa indústria tiveram que pedir ajuda, né, das pessoas, dos famosos, né, das celebridades, das pessoas desse meio, que voltasse a ter produção de algum jeito, certo? Então talvez seja uma crítica inerente ao próprio sistema nosso econômico, que faz com que haja essa necessidade de produção constante, né? Então não se pode parar, não se deve parar, porque se parar as pessoas não vão ter salário, não vão ter dinheiro, não vão poder consumir. Será que não tem outra maneira de pensar sobre isso? Bom, eu acho que é isso. Eu de qualquer jeito recomendo que você assista, né? Afinal não é
não é uma coisa ruim, não é um filme ruim, é um filme normal. É um filme que você sentar para assistir não vai te incomodar, não vai te... É claro, se você tiver uma grande expectativa, achando que é a história mais extraordinária do mundo, você vai se decepcionar, mas como um filme normal, comum, é um filme bom, certo? Então fica aí a dica, e eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Comentem, partilhem, deem like, né? E se não está inscrito, se inscreva no canal, certo? Eu vou deixar aqui, como sempre, a dica do Apoia-se, o card aqui do Apoia-se, e também do meu novo livro, né? Esse aqui, tá aqui atrás de mim, o Sexo e Habilidades no Clube de Autores, que é o segundo link na descrição. Dê uma olhada lá, tem tido muito acesso, não tem tido muita compra, mas tem tido muito acesso à página. Então dê uma olhada lá para ver se você se interessa pelo livro. Até o próximo vídeo.